Chegamos no episódio 20 e a gente está continuando a temática dos discípulos. Ontem a gente falou justamente sobre os 4 discípulos pescadores, né? Pedro, André, Tiago e João. E hoje, finalmente, a gente vai fechar o grupo dos 12 discípulos. E a gente vê Jesus, que tinha uma multidão de seguidores, ele sobe ao monte, ele separa 12 pessoas, 12 homens para trabalhar com ele. Isso é importante e significativo, porque isso não quer dizer de maneira nenhuma que Jesus estava descartando ou desprezando os seus outros seguidores. Jesus era um homem muito inteligente e ele sabia que não tinha como ele treinar uma multidão de pessoas para serem seus seguidores. Então ele escolhe 12 que têm uma missão específica. Até dentro desses 12, ele separa, por exemplo, mais tarde a gente sabe que Pedro, André, Tiago e João estavam mais próximos dele em muitas ações, que Pedro e João mais próximos ainda, e João é chamado de discípulo amado justamente pela proximidade que ele tem com Jesus. Isso não quer dizer desprezo pelos outros ou uma hierarquia entre eles, era só a forma de se trabalhar. E a gente vê que Deus já tinha feito isso no Velho Testamento também, quando no meio de um grupo ele chama Abraão para ser o pai de uma grande nação. Aí Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó e Esaú, e aí Jacó é separado para dar continuidade a essa grande missão. Ele tem 12 filhos que formam as 12 tribos de Israel, e dentre esses 12 filhos também tinha funções diferentes entre as 12 tribos. Então, por exemplo, a tribo de Levi é separada para cuidar do templo. A gente sabe que os reis vieram da tribo de Judá. Então, cada tribo também tinha sua função. Era uma questão de um chamado específico, mas isso não implica na rejeição das outras pessoas. E é a mesma coisa aqui com esses 12 apóstolos. E os 12 apóstolos, eles tinham um chamado muito específico, que está lá no verso 14 e 15. Designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Aqui a gente vê o trabalho dos discípulos em 4 esferas, que na verdade são as 4 esferas em que a gente pode, digamos assim, didaticamente dizer que são esferas de atuação do reino de Deus. A gente tem a esfera da vida, a esfera dos atos, a esfera do trabalho e a esfera dos sinais. Então, primeira, a esfera da vida, para os discípulos, quis dizer estar com Jesus. Então, eles foram chamados a largar tudo, a largar o seu emprego. Nem todos os seguidores de Jesus foram chamados a largar o seu emprego, mas os 12 apóstolos, sim, eles largaram o seu emprego e foram ter com Jesus. Então, eles viviam uma vida completa ao lado de Jesus. As coisas que eles faziam, né, os seus atos, então é porque eles estavam sendo enviados. Então, além de viver ao lado de Jesus, eles tinham a ação do envio, eles estavam sendo enviados por Jesus. Então, o que eles faziam? Eles eram enviados. Qual que era o trabalho deles lá, que é a terceira esfera? Pregar. Então, eles largaram tudo e viviam ao lado de Jesus, mas eles não ficavam com Jesus o tempo todo. Jesus os enviou para outros lugares e lá nesses outros lugares eles pregavam sobre o reino de Deus. E a última parte é a questão dos sinais. Eles faziam aquilo que Jesus fazia. Jesus expelia demônios e fazia curas, os discípulos também foram convidados a isso. Então, na verdade, os discípulos foram convidados a viver exatamente da forma como Jesus viveu. A gente sabia que Jesus antes era um carpinteiro e ele largou tudo. Ele também ia aos lugares, ele era enviado por Deus para ir aos lugares. Lá ele pregava e ele expelia demônios, também nessas 4 esferas. Então, a gente vê que os discípulos de Jesus até hoje são pessoas, os seguidores de Jesus são pessoas chamadas com uma missão especial de viver como Jesus viveu. Como isso se apresenta na sua vida? Bom, aí é muito específico e, na verdade, é o convite que eu faço para que você se aproxime de Deus e descubra como Deus pode atuar e se manifestar através da sua vida, dos seus atos, do seu trabalho e dos sinais.